entenda que independente da sua posição, você vai errar todos os dias. O importante é estar olhando para aquilo que você está errando e corrigir rápido, né? E buscar reconhecer o erro e corrigir rápido. Confie no seu potencial. E é isso. Por quê? As inseguranças estão só com você. Ninguém à sua volta sabe das suas inseguranças até que você mostre. É legal a gente ter um hobby. Com certeza. Não só para dar é um hobby que eu reflito sobre a minha carreira, que não sei o que. Não. É um simples só para você ou controlar a emoção ou para explodir a emoção. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao quarto episódio da 28ª temporada. Vocês viram que essa 28ª temporada estava incrível? Se estava incrível, o que a gente tem que fazer? Trazer o sócio para vir para cá de novo. Olha ele de novo. O Ted já passou um monte aqui, é um dos cofundadores com a gente aqui. Então se prepara que hoje tem muita inspiração. E hoje também com um convidado especial que a gente já falou de vir aqui algumas vezes, né? Mas como é que encaixava a agenda e tudo. Então outro amigo de longa data, que vocês vão conhecer um pouquinho da história dele, de como ele fez para chegar onde está, e tenho absoluta certeza que vai inspirar muito vocês. Se preparem, galera. Mas antes disso, já vou avisar, quem está chegando pela primeira vez, já aperta aí para seguir o canal e aperta o sininho para vocês receberem os novos vídeos, receberem os cortes, muita história bacana que passou por aqui. Já compartilha, já se prepara para poder apertar o dedo e compartilhar. Precisa inspirar alguém, já aproveita aí também para você se preparar. Já pode dar o like antecipado, que tenho absoluta certeza que vai ser um papo incrível, mas o mais importante, os comentários de vocês. Se o Thiagão tiver, ele escondeu, ele não falou sobre isso, eu conheço bem. Se ele estiver escondendo alguma coisa, comenta aqui embaixo para todo mundo ficar conhecendo, valeu? Todo mundo saber o que está acontecendo e saber um pouquinho da história desse amigo aqui que vai fazer um bate-papo com a gente. Então vamos lá, antes de começar também, quem acompanha, quero agradecer os patrocinadores e apoiadores que viabilizam a gente levar esse conhecimento gratuito para vocês, que é super importante. Então o patrocinador dessa temporada, a Motiva. A Motiva é uma das principais empresas de relacionamento comercial do Brasil. Então não fala nem de empresa de call center de venda, porque vende com pessoa, com digital, modelo de sociedade, enfim, diversos modelos. O objetivo é alavancar a venda das companhias, não é à toa que tem mais de 20 anos com a Claro, por exemplo, fazendo um grande sucesso. Obrigado, time Fábio e todo o time da Motiva. E os apoiadores da temporada. Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, valeu Álvaro e o time. Cliente SA, viu, no obrigado, tá apoiando a gente desde a primeira temporada também. Nessa temporada, a Leak2Go, uma startup de analytics, de speech analytics, está ajudando a gente há bastante tempo aí, ajudando muita gente há bastante tempo. Obrigado, Renan, todo o time. A Sync Solution, que é um dos principais integradores de tecnologia, junto com a LivePerson, parceiro internacional, que é a maior plataforma de atendimento assíncrona do mundo aí. Mais de 20 mil clientes B2B, então a gente não precisa nem explicar a importância dessa empresa junto com a gente. A DeFi IT, que é a empresa de produtividade operacional, então, por exemplo, monitoração de tela de operação, como é que eu consigo ganhar produtividade, até de RH para folha de ponto, como é que eu consigo ver se a pessoa se logando ou não. Então, obrigado à turma da DeFi IT. A SCS Ziner, que é a empresa de cibersegurança, mais bacana, cibersegurança voltada a negócio. Então, tem a parte de proteção, mas está sempre trazendo oportunidade de alavancar. Então, tem call center, muitas empresas usam aí a SLS. E nessa temporada também com a gente a Sovran. A Sovran é uma empresa de performance operacional através de digitalização. Ou seja, eu não estou preocupado se eu vou te entregar tecnologia, eu vou te ajudar a melhorar, seja a tua digitalização e atendimento operacional, para aumentar a tua produtividade. Mas eu não conhecia a Sovran, que era a antiga Blue Lab, que agora tem uma nova marca, uma marca também internacional para ajudar vocês. Então obrigado aí, Brunão, e todo o time da Sovran ajudando. E quem está acompanhando agora nas últimas temporadas a canequinha, a Mr. Bear, a empresa que só quem sentou aqui que tem essa canequinha, é minha história inspiradora para poder levar. Porque é a empresa hoje que ajuda grandes companhias aí com brindes, por exemplo, Santander, empresas grandes. Obrigado por vocês estarem apoiando a gente nessa temporada. Esqueci de alguém? Não esqueci não. Senão eu olho para cá e falo de novo. Mas obrigado aos apoiadores. Vocês vão ver a importância de a gente levar esse conhecimento para inspirar pessoas. Pô, vamos lá. Primeiro quero agradecer, meu amigo. Obrigado por você de novo estar aqui junto com a gente, meu sócio. Me ajudar nessa entrevista com a turma. Eu que agradeço. Só convidado forte aqui, né? Forte. Então, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo, né? E aí a gente já se divertiu muito, vamos se divertir de novo. Vamos se divertir de novo. E aí vocês precisam entrar depois na rede social do TED... Na verdade, TED_CB se for para Instagram, e Ednelson Santos tá lá no LinkedIn. Por quê? Porque, gente, vocês estão assistindo agora aqui, estamos gravando em outubro e novembro, mas vai lá. Quem está gravando foi semana passada, dia do vendedor, semana passada, então você vai ver lá
as fotos do Ted vendendo lá na ponta lá. Então acessa lá pra você ver também desde a época boa de Pisa, né? Era. Sempre bom você estar lá no piso de loja. Não, porque tem que depois estar o você vem tempo todo, né? Você vem pro back, aí você vem com nessa carga de fazer o atendimento, você pelo menos sabe qual é a dor que tem no balcão, o que o cliente tá passando, a empatia é maior, é isso. Boas histórias, boas fotinhas. Então vamos lá conhecer nosso amigo aqui, nosso convidado. Primeiro, Thiago, super obrigado, que eu gosto de agradecer sempre no início aqui por 2 motivos. Um, pela agenda executiva, você conseguir encaixar a agenda. Não, calma aí, deixa eu ver uma agenda aqui, não tem reunião e tá aqui. Mas o que eu gosto de agradecer pela generosidade, você topar falar um pouquinho de quem é você para inspirar outras pessoas. Porque a gente acaba participando de alguns eventos, deixa eu falar sobre tecnologia, deixa eu falar sobre marketing, deixa eu falar sobre meu produto. Mas servir um pouquinho, falar um pouquinho da tua história de carreira, de vida, para inspirar outras pessoas que estão na mudança, a gente conseguir ajudar uma pessoa, acho que a gente já tem aqui o nosso propósito validar. Então, super obrigado por você ter topado. Então, como é que vai ser o papo? Nessa primeira, quem assiste já sabe, a gente chama de rodada de LinkedIn, só para assim, como você costuma se apresentar, super rápido, mas depois a gente começa a fazer as perguntas boas, né, pra gente saber como você chegou onde você está. Super obrigado por você estar aqui com a gente, meu amigo, uma honra. Wellington, obrigado você pelo convite. Eu tô fugindo faz tempo, né, desse Pois é. desafio aqui. Eu acho que conciliar a agenda é realmente um desafio, mas a gente fez o esforço para estar aqui hoje. Agora, falar sobre a trajetória e se puder inspirar alguém, isso é prazeroso, né? Então, eu acho que eu tenho história boa para contar, né? A trajetória é longa e tem bastante desafio no caminho. Então, estou super animado para a gente trocar um pouco dessa ideia aqui e ver se inspira pelo menos uma pessoa, como você falou. Ótimo, né? Eu acho que vai já contribuir bastante aí. Boa, e aí, então quem é o rápido, só quem é o Thiago, esse jogar teu nome no LinkedIn, ou como você costuma se apresentar aí nos eventos, empresa e reunião? Legal. Meu nome é Thiago Frederick, eu estou como diretor de comercial da 2CX, estou há 25 anos na área de atendimento ao cliente, né? Comecei lá atrás, no ano de 2000, na área de tecnologia, mas no front de atendimento, na operação, e estou aí nessa trajetória há cerca de 15 anos na 2CX, levando tecnologia para o atendimento ao cliente, e muito mais recente, assim, cerca de 10 anos, na área comercial, efetivamente, né? Comecei numa área técnica e hoje sou na área comercial da 2CX, responsável por toda a área de negócio, vendas novas, base e sustentação de negócio também. Boa, boa, legal. Então é o Thiago, era o Thiago lá que eu conheci desde a época da Vox Age, que depois juntou com ele mesmo, que tava lá. Então vamos lá, agora vamos conhecer o Thiagão. Quer fazer a primeira pergunta? Não? Eu tô curioso. Não, calma aí. Antes da primeira pergunta, uma informação importante. Thiago, Fred, o pessoal conhece a apresentação, mas como tem gente, familiares, amigos, outras pessoas que estão acompanhando, apelido. Mas não é apelido de zoação, porque a gente sabe que no Rio, se você não tiver apelido, você não é carioca ou não passou pelo Rio. Certo. Mas aquele apelido, mas que na verdade, virou um outro nome. Se você estiver andando no shopping, na rua, se alguém te chamar, mesmo que você não veja, você fala, ô, esse aqui estudou comigo na escola, esse aqui é um parente meu, esse aqui é família, vizinho. Aqueles outros nomes, chamar aqui, são outros nomes para que as pessoas ficam assim, Thiago Frederick, eu não sei nem quem é essa pessoa, mas chama, por esse nome eu sei quem é. Aí eu vou ter que resgatar um pouco lá no começo. Pegou. Para se conectar com todo mundo. Eu já sou magro hoje, né? Mas eu era muito mais magro quando era moleque, então, naturalmente, meu apelido lá atrás era Magrão. Então, se pegar da molecada cresceu comigo, o pessoal que cresceu comigo e da minha família, lá atrás chamam ainda. De Magrão. Mas se encontrar com essa turma específica... Esquece, não tem Thiago, não tem Thiago Frederick, não Boa. tem Edinho, é Magrão ainda. Mas aí é o pessoal da infância. No mercado corporativo, não. Aí é Thiago mesmo, e Thiago Frederick, depois não tem pra cá, né? Na área de venda, você tem que ter um sobrenome pra marcar. Mas de infância, de conhecimento, assim, é realmente Magrão. Época de faculdade, essas coisas, mudou algo novo? Continua não, ficou Magrão, demorou um tempinho aí até sumir esse sobrenome. Mas é o que você falou. Se encontrar alguém no shopping ou no evento pra matar a saudade da infância aí com a rapaziada, vai ficar... E família, chamam de quê? Não, família é Thiago, mesmo o Ti, no máximo, alguma coisa assim. Tia de São Paulo, já vai cortando, vai abreviando, então aí não tem nenhum apelido. Não tem outro dentro de casa, não. Era muito filho, né, dentro de casa, então não dava tempo de ficar pondo apelido, não. Era só encurtar o nome. Senão era muita gente pra falar, né? Cheio de irmão, então família grande, então... Já que você puxou o fio, então vamos nessa, né? Então assim, Thiago nasceu onde? De onde vem o Thiago? Porque, né, vamos nessa aqui, o CNPJ maravilhoso, é um cara de sucesso, né, e tudo mais. Mas vamos atrás do CNPJ. Quem é o Thiago de verdade? Onde nasceu o Thiago? Onde cresceu o Thiago? Legal, Kelly. Assim, acho que essa é a parte que eu mais gosto de contar, né? Assim, eu sou de uma família de 5 filhos, né? Então, tenho mais 3 irmãos, homens e uma menina. A menina é caçula, sou caçula dos homens. E tenho uma menina que é mais nova do que eu. Nasci em São Paulo.
né? Eu sou nasci numa família bem humilde, então fui crescido, criado na periferia de São Paulo, com uma mãe praticamente solteira. Meu pai saiu de casa, tinha mais ou menos uns 12 anos, então foi uma vida assim. Minha mãe construiu uma jornada aí sozinha, com 5 filhos, com baixa escolaridade. Eu acho que daí que veio meu DNA de vendas. Ela sempre se virou, comprava coisa, vendia e fazia o negócio acontecer, e com isso ela conseguiu construir aí uma jornada linda na família, e tem dos 5 filhos, 3 são executivos, os outros 2 bem encaminhados também. Então acho que tem um sucesso aí dela nessa trajetória, né? Estou falando de onde eu vim, e hoje além do Thiago Frederick, que vocês falaram, o sobrenome, eu sou pai da Gabriele, que é a parte mais importante. Beijo, Gabi. Tem 13 anos, e marido da Daniele, minha esposa, também casado há mais de 20 anos. Aí não vou falar os quebrados para não errar. Então, mais de 20 anos. Não, mas calma aí, tem meses que não sei o que, você esqueceu. Não é? Não, mais de 20 anos. Põe na conta que é mais de 20 anos, é bastante tempo, então... Mas nessa ali da pergunta do Ted, mas quem era o Thiago nisso? O que ele sonhava em ser quando crescer? Quem era o Thiago, até para ver o quanto as pessoas conhecem hoje? Ainda tem um pouquinho do Thiaguinho ou do Thiagão lá no início, ou quanto muda? Por exemplo, o que você queria ser quando crescer? E se eu perguntasse para alguém que estudou com você no segundo grau, não, no primeiro grau, o que ele responderia de quem era o Thiago? Cara, eu sempre fui um cara muito de relacionamento, né? Sempre gostei muito de conectar pessoas, de apaziguar, eu era sempre aquele cara que tinha 2 pessoas brigando, eu fazia a junção e resolvia o conflito. E eu acho que isso é porque eu gosto de gente, gosto de lidar com pessoas. Então, eu acho que eu já queria ser vendedor, né? Lá atrás, mas eu não sabia isso de forma estruturada. Então, se perguntar lá atrás, provavelmente o pessoal vai ser advogado, vai ser alguma coisa na linha que vai estar lidando com pessoas e regulando isso. Mas no final das contas, quando eu faço uma imersão lá para trás, uma regressão, na verdade, eu percebo que eu já era vendedor nato, já era ali, já gostava disso, já estava fazendo. Pra vocês terem ideia, como eu falei, era de uma família muito humilde, né? E tinha uma escola, né? Meu irmão mais velho, eu vinha muito espelhando nele, Pedro, beijo. E ele sempre teve também esse DNA de vendas, tanto que ele é executivo de vendas também. E ele começou assim, moleque, se virando, sempre gostou de ter independência. Então ia vender pipa, né? Vender geladinho, fazia coisas já desde moleque nem para ajudar, porque minha mãe não deixava, mas para ele ter as coisas dele e trilhar o caminho dele. Eu olhava isso e sempre quis fazer também. Então eu fui seguindo os passos. Então desde moleque já vendia coisa, fazia dinheiro, então era algo que me dava prazer. Eu percebi que aquilo ali me motivava. Então, instintivamente, já era traçada aí a trajetória como vendedor. Tem umas coisas no caminho que atrapalham. Você lembra do primeiro dinheirinho que você ganhou, a primeira coisa que você fez que não foi dado pelos pais, a primeira recompensa? Fiz alguma coisa e... Cara, na verdade teve vários momentos, né? Então, como eu falei, no não oficial, né? Isso. Comecei a vender geladinho lá e para comprar, para jogar videogame. Que então, idade você tinha nessa época? eu tinha uns 10, 11 anos. Comecei bastante cedo, assim, né? Vender geladinho, fazia em casa na feira, comprava fruta, fazia. Você mesmo fazia? Eu mesmo fazia. Viu? E aí isso me dava um baita prazer, era legal, porque eu tinha o meu dinheiro, ia fazer. E de novo, né? Minha mãe sempre foi tegarinha, apesar de ter uma vida de sofridaria, cara, eu trabalho para sustentar a casa. O dia de vocês, só se vocês quiserem, e vai estudar, e vai fazer. Sempre bateu muito na tecla de estudar e crescer, né? Esse era o lema dela. Então isso me deu muito prazer. Aí fui crescer, montei uma barraquinha de doce e tal. Empreendedor. E era um negócio maluco, que aí depois olhando isso aqui, era para ser empreendedor, né? Que você olha e fala. E eu troquei isso por emprego CLT para ganhar muito menos na época, porque tinha aquela cabeça assim, não, você tem que trabalhar registrado, formal, não sei o quê, mas quando você olha assim, o empreendedorismo tava na veia. Mas essa barraquinha de doce ficou durante o período? Não, foi só por um ano e pouco, rodando, e, tirava um bom dinheiro na época, e troquei isso para ser no meu primeiro emprego CLT, que foi trabalhar no McDonald's. Meu primeiro emprego foi no McDonald's com 14 anos. Então foi uma baita experiência, uma coisa muito legal. E aí, só voltando para responder a sua pergunta, esse eu me lembro bem, foi meu primeiro salário. Eu fui no finado MAP, né? Quem lembra do MAP? E comprei um multiprocessador para minha mãe, que era o sonho dela. Eu comprei e entreguei para ela. Isso foi um negócio que me marcou pra caramba, assim. Que foi legal. Uma retribuição, assim, que eu... Não, e acho que isso é legal, né? Algumas pessoas passaram aqui também, essa coisa e a gente, como criança, ainda não tem muito... vamos falar que
Não existe nem estratégia, nem nada. É de coração. Putz, cara, eu tenho que fazer algo por alguém que tá sempre fazendo algo por mim, né? Como primeiro. Boa. Engraçado que o meu primeiro salário, não, depois que eu entrei pro trabalho formal, eu comprei uma TV pra casa. Foi uma TV financiada na Pernambucanas ainda, pra você ter uma ideia. Pra já colocar lá, né? Então. Ele tá falando... Eu não lembro, você tá falando isso, mas eu não... Confesso que eu não lembro o que eu fiz com o primeiro dinheiro. Que é as coisas que marcam, né? Que você falou assim, por exemplo, no meu informal, eu fiz algumas coisas pra mim, mas eu não lembro exatamente o que foi que eu fiz. Mas do formal ali, que eu peguei o primeiro salário, esse eu lembro porque não foi pra mim, foi pra fazer um agradecimento. É muito pouco, né? Frente a tudo que ela fez, mas pra gente, naquele momento, tem uma importância enorme, né? relevante pra caramba. Emocional, maravilhoso. Vou lembrar, vou tentar lembrar. Lembra aí, pô. Manda aí, já manda. Mas é algo legal, assim, de você falar. Na infância, eu acho que eu já tinha esse DNA de trabalhar com venda, desde sempre, assim. E aí o caminho, né, foi levando para outras trilhas até que me reconectou em vendas lá na frente. Mas aí a gente vai... Quando você foi pro MEC, você tava com que idade? 14 anos. 14. E você já tava estudando à noite, como é que tava isso? Na verdade, eu estudava de manhã, eu estava aqui no Colégio de São Paulo, no Parque Dom Pedro. Sim. De manhã, e eu saía meio-dia, e eu entrava às 3 da tarde no MEC. Então eu ficava 3 horas vagando no centro de São Paulo com 14 anos. Faço isso hoje. Não, esquece. É um absurdo, mas na época era super comum. Então eu saía meio-dia, almoçava, não sei o que, e ficava zanzando no centro de São Paulo até às 3 da tarde, que aí efetivamente eu entrava no McDonald's às 3. O que é 3 às 10, é isso? 94. 94. Das 3 às 7. Era jornada curta, né? Era jornada de 4 horas. Era como se fosse hoje o jovem aprendiz, era uma jornada de 4 horas, mas eram 4 horas de entrega de trabalho intensa, né? Ali, eu trabalhava no Mac da São Bento, movimento gigantesco, então era fila o tempo inteiro, atendimento, pauleira, mas eu digo que foi uma baita escola, assim, que eu aprendi de processos, de organização, eu levo pra minha vida até hoje, corporativa, eu acho que me ajuda em várias etapas, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho na minha trajetória de carreira é, cara, aprende em todo lugar que você passar. Sim. Tudo vai te agregar alguma coisa. Então, como você traz isso e leva para sua jornada de vida, né? Então, eu procuro fazer isso em cada lugar que eu passo, em cada função, em cada cliente que eu tô conversando. Eu tento absorver o que tem de legal e ali trago para minha rotina, para o meu dia a dia. 14 anos, 1994. Entrada do real. É isso. Então, é interessante, porque a gente vinha de uma hiperinflação, de repente a galera com dinheiro, porque ficou muito mais controlado. Quanto tempo de McDonald's foi? Eu fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Legal. E aí depois? Então, aí eu saí, fui para uma outra rede de lanchonetes, que acho que nem sei se existe mais, chamada Bon Grillet, que era de carnes, não sei o que, era menos maluco que o Mac, não, o Mac era mais insano, ganhava um pouquinho mais, mas era tudo caminho, né, eu tava ali, sabia que não era ali que eu queria ficar. Ainda era de meio período ou você já tava... Ainda era de meio período. Ainda era de meio período. Boa. Então eu fiquei aí até praticamente a idade militar aí, até 18, né, eu fiquei nessa área de alimentação, trabalhando nos... Mas chegou a ser militar? Não, na LST foi dispensado. Obviamente. Deu graça. Não dá. Ou não quero esse cara aqui não. No meio da guerra, ele vai querer vender arma pro vendedor nato, né? Vai querer negociar. Não, para de guerra aí, cara. Vamos resolver. E o negócio de negociação já entra aí, né? Eu fui dispensado e aí eu tava na fase, tava desempregado, você não contrata o cara porque ele tá nessa fase pré-militar. É verdade. Eu tive um aninho de vale também. E eu continuei procurando emprego e meus irmãos que são mais velhos falaram, cara, não adianta, irmão. Ninguém vai te contratar, você tá... Assim, enquanto você não tiver o documento lá, já era. Esquece. Cara, eu fui peguei um cara lá falou assim, não, tá bom, cara, eu gostei, quero te contratar, mas você não tem reservista ali. Se eu conseguir reservista, você... Me contrata? Não, te contrato, mas... Cara, então faz uma cartinha pra mim, dizendo que se eu tiver reservista, você me contrata? Putz. Eu faço. Eu peguei a reservista, eu peguei essa cartinha e fui no quartel. Pô, cara, você já falou que eu fui dispensado. Isso. Eu preciso arrumar emprego, preciso trabalhar, tá aqui uma cartinha e o cara tá me dizendo que se você me der reservista... Eu falei, cara, acho que ele pensou, você é maluco, né? Você vinha aqui no quartel pedir pra eu antecipar a sua cartinha. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar e tal, não sei o quê. Pô, minha mãe é sozinha, deu um chaveco, assim, tá bom, vai vir, Verdade. Pegou a reservista, voltei. Toma. E comecei a trabalhar, já antecipei a minha reservista nessa negociação. Mas essa era empresa de quê?
Essa é a empresa de alimentação lá. Era essa da... Olha isso, que maravilha. Aí, então, a gente fala muito e aí, quando a gente fala de exemplos, né, por isso que é legal conhecer a história de atitudes. Uhum. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que tem um monte de gente, não, vamos esperar, o que eu faço, deixa eu fazer outra coisa, não é tomar atitude de pô, deixa eu tentar antecipar porque tem um motivo, e um motivo importante, né? Porque às vezes o nego briga por um motivo que não é. É isso. Nessa tua jornada inicial, o que a gente sempre fala aqui são os apoios, as inspirações, né? Porque acho que acaba sendo natural quem tá mais próximo, familiar, mas já vi muita gente falando, eu não conheço ninguém pra inspirar, não tenho uma relação. Eu falei, cara, calma. Porque o pessoal que vê muita televisão ou vê muita rede social hoje em dia, de repente o seu Manuel da padaria, a Dona Maria, ou seja, quem for, por mais que não tenha estudo nenhum, pode te inspirar muito mais do que hoje, ainda mais hoje em dia, que é tudo técnicas, nomes bonitos, mas lá na padaria já fazia o engajamento, já fazia o acolhimento, já tinha uma preocupação ali de confiança, já tinha um monte de coisa, mas que não usava nomes bonitos hoje em dia de técnicas. Teve alguma situação no início da tua jornada que foi impactante pra você, que alguém te ajudou, que alguém te inspirou, até pra servir de exemplo pra estar assistindo, que não estava ligado muito próximo à sua família, porque normalmente as pessoas, a família acaba sendo automática, né? Mas que mostra que, cara, é possível você ter inspirações não só no teu ciclo familiar? Cara, o que você falou, natural é na família, né? Então, assim, quando você pergunta, diretamente foi meu irmão mais velho. Diretamente. Meu irmão foi quem puxou essa onda da família inteira de, cara, ir buscar mais e tal. Então, quando ele tava... sempre cobrava, vamos lá. Eu acho que ele nem cobrava, era uma coisa natural. Você via ele fazendo, via o resultado e você fala, cara, esse é o caminho, eu quero seguir esse cara aqui. Então, meu irmão, nasceu nessa família humilde e tal, e era o mais velho, ele que teve que desbravar. Então, ele começou a buscar objetivos, foi para a área de tecnologia, começou a ter mais remuneração, mais estudo, e começou a puxar todo mundo, né? Então ele foi uma inspiração natural por estar próximo ali, por ser família. Então ele foi esse primeiro start, né? De começar a olhar. E aí foi quando eu comecei a organizar minha vida para sair da área de alimentação e para vir para a área de tecnologia. Pra minha cabeça era, não, isso aqui que eu quero fazer, porque é legal pra caramba. E fui estudar tecnologia, ele me ajudou, pagou. Não, vai sair, então eu vou pagar um curso para você estudar e tal. Ele pagou o curso, eu estudei e tal, para poder buscar uma oportunidade na área de tecnologia, né? Então a inspiração foi mais nele mesmo, por conta de ser essa referência, né, para mim lá próximo. E aí você vai encontrando referências no caminho, né? Vou juntar um gancho já de como eu fiz o pulo para tecnologia, porque eu acho que já entra no link de referência que você perguntou. Quando eu fiz esse pulo para tecnologia, fiz o curso e fui procurar emprego na área. Ele falou, não, de novo, né? Calma. Você fez um curso, tem que fazer mais 2, 3. Cara, você já bancou o primeiro, agora eu tenho que ir atrás, tenho que buscar a minha oportunidade. Ele, não, você não vai conseguir, eu não vou. Aí comecei a fazer entrevista, recusado em todas, né? É mesmo. A base era muito ruim ainda, Sim. tecnologia e tal. E aí até que eu consegui uma oportunidade no UOL, né? Lá em 2000, para ser suporte técnico. Os caras, boom da internet, preciso contratar gente. Você tem o básico, vem pra cá que eu te desenvolvo. E pronto. E aí você tem essa oportunidade aqui. Olha isso. Que o negócio que eu olho e falo, cara, olha que legal a oportunidade, mas sabe como que era essa oportunidade? Como? Vai trabalhar de domingo a domingo, entrando 8 da noite e saindo 2 da manhã. Acho que era só 6 por 1, como uma folga. Exatamente. Cara, se você vai falar hoje pra um guri hoje que ele vai ter que passar por isso... Não, tem aquela discussão de 6 por 1 pra ir... Eu não vou falar assim, mas nunca que ele vai topar. Sair 2 da manhã sem transporte. Como você vai fazer? Não ia topar nunca, né? E eu peguei, abracei. Cara, é a oportunidade que eu tenho de entrar. E aí entrei na área de atendimento, na parte de suporte técnico do UOL. E aí, falando de inspiração e referência, o cara que já sentou nessa mesa aqui, o Alexandro, que hoje tá na Globo.com, era o supervisor do UOL. Do UOL na época. E, cara, você via aquele cara, que já conhecia pra caramba, ensinava todo mundo, fazia questão de dividir conhecimento. E, cara, foi uma referência que eu peguei naquele momento. Cara, quero ser igual esse cara. Então, o Alex é uma inspiração fora do familiar, né? Que eu conheço há tanto tempo, hoje é meu amigo pessoal, mas, enfim, me ajudou muito nessa trajetória, nesse início ali, não só no apoio em desenvolvimento profissional, como inspiração, de olhar um cara e falar, quero ser igual esse cara aí, né?
Então, Maneiro. é um cara que admiro bastante. E ali tava o quê? 20 anos? 20 e alguma coisa? 20 anos. 20 anos. 20 anos, tava nessa transição aí. Foi um curso técnico. Eu fiz um curso técnico assim, não é o colégio técnico, não. Fiz um curso técnico no Senai Ah, boa. e fui pra cima. Era um curso de manutenção de computadores, rede básica e tal, pra você ter o conhecimento mínimo. Não, bacana. Então, Disso que eu entrei na área, depois fui fazer faculdade de tecnologia, tudo isso, mas entendi. entrei através desse curso aí. E então essa primeira oportunidade que eles te deram era de atendente? De atendente de suporte no UOL de Ó. madrugada. E aí, Madrugada. não sei se vocês lembram que na época era a conexão Era meia-noite, ué. e o que da pulso pum era- era o pulso único depois da meia-noite. Cansei de usar. Como funcionava? Você tava lá trabalhando das 8 até meia-noite, era tranquilinho. Até É. de uma chamada aqui, outra ali. É isso. Na Meia-noite. hora que começava a contagem regressiva perto da meia-noite, você já se preparava, já tomava água, já ia no banheiro, porque depois dali Olha isso. virava um inferno. Não, e calma, pulso. O pessoal fala assim, cara, vocês estão loucos, pulso. Eu já não. É que... Não, é porque assim, o pulso único, mas desde que não caísse. Porque se você caísse, Não, você tá, abriu isso um novo de pulso. É isso. E caía, hein? E caía. Caí como caía. Igual ligação. Antigamente, a ligação por minuto. Não, você tinha primeiro abrir a ligação e depois começar a fazer a segunda. E aí, pra você explicar, hoje em dia é tudo liberado, Tudo enfim. fácil, tudo. Lembra do Chico, 31 anos. Cadê meus... Deve ter uns vídeos no YouTube ainda. Cadê meu 31 anos? É porque tinha no final de semana, você ligava de graça, que hoje é o que todo mundo já liga de graça hoje em dia, o que evoluiu, né? Mas Olha manda aí. isso. Então, show de bola. Então, nesse momento que você foi ali pro UOL, você já foi pra faculdade, então, na sequência? Já. Porque assim, aí eu dei um salto de grana, né, efetivamente. E aí, com esse dinheiro, já ingressei na faculdade e comecei a conciliar. De novo, estudava de manhã Certo. e trabalhava de madrugada. Então era um negócio maluco. Era 2 horas, É de saía até chegar em casa. Não, dormia nunca. Até chegar em casa, ia ter que tomar um banho Ixi. e E ir voltar. pra faculdade. Aí ia pra faculdade, voltava, tirava uma soneca à tarde e ia trabalhar de novo E era faculdade de de quê? madrugada. De sistemas de informação. Sistemas de informação. E aí era na ideia de, legal, eu entrei no caminho, agora eu preciso desenvolver isso para poder ir para. Nesse teu momento, teve alguma coisa que aconteceu com você que você falou assim, putz, cara, desisto. Uhum. Vou pensar em algo diferente? Porque no início da jornada, acho que tem muita dúvida ainda, você não tem tanta segurança. Às vezes não é nem por um problema grave com dúvida, ou algum problema grave, mesmo tá puto com alguém, enfim. Ou não aguenta mais esse negócio de madrugada. Teve alguma situação que fez que você falasse assim, putz, desisto, não quero isso, deixa eu pensar outra coisa? Acho que não, tô tentando resgatar aqui, eu acho que não. Porque o que aconteceu, né, cara? Quando eu fui para essa área, primeiro que era super prazeroso, todo mundo. Imagina um jovem de 20 anos naquela época, Era quase que um status. quase que um status. Eu trabalho no UOL, cara, é isso, era um Aham, status. aham. Todo mundo conhecia Verdade. o UOL, internet UOL era quase que sinônimos, né? Então você trabalhar no UOL dava um baita status. Fora isso, eu fiz um upgrade de grana de 3, 4 vezes o salário na Uau. época. Então eu consegui fazer faculdade, comprar carro. Olha aí. É um negócio que começou a acelerar muito o meu crescimento profissional e pessoal. Gente, Que aí, cara, não deu tempo de pensar muito. Não, acho que não tá legal isso aqui. Não, era legal. E assim, não eram só flores, não, tá? Sim, Isso que eu falei Sim. das 8 às 2 da manhã. Só que, cara, emergente, né? Quer fazer dinheiro, cara. lógico. Tem oportunidade de dobrar no final de semana, de fazer, em vez de fazer 6 horas, fazer 12 para ganhar a hora extra. Opa, tava em Tô todas. Dentro. Sábado, domingo, trabalhando das 2 às 2, às 2 da tarde e às 2 da manhã, para fazer mais dinheiro, acelerar o negócio e tal. Mas não teve nenhum caso nessas de 2 da manhã você sair, alguma merda que falou assim, não tem mais não, tem que dormir na empresa. Nossa. Eu vou te falar uma que essa deu vontade de chorar, não de desistir, mas de chorar da situação. Quando eu já tinha evoluído um pouco, né, eu consegui comprar meu carrinho e tal, o que eu fazia? Eu ia até um ponto onde o fretado entregava, porque o fretado entregava só em alguns pontos da cidade. Aham. Então eu ia de carro até onde o fretado entregava, que era uma estação de metrô em São Paulo, Uhum. pegava o metrô e ia trabalhar. Na volta, voltava com o fretado, pegava o carro e ia embora para casa. Certo. Aí imagina, saí 2 horas da manhã, peguei o fretado, 2h30 eu cheguei onde estava meu carro. Quando eu cheguei no carro, tava os 4 pneus furados. Meu Deus. Alguém furou de sacanagem. Ai, que... Você imagina, você 2h30 da manhã, Sem condição. não tem ninguém pra ligar, não tinha celular, É. assim, os 4 pneus furados, cara, só vontade de sentar e chorar. Não tem o que você fazer. Cara, o que eu vou fazer? Aí, pensa o desespero, você fica lá sentado, aí fiquei lá, não veio polícia depois, pra saber o que eu tava dando lá, aí expliquei, como é que você quer fazer? E, cara, não sei, você não vai resolver hoje, quer ir pra casa?
te levo pra casa e amanhã você volta aqui. Te Eu levaram? peguei carona com um polícia que me levou até em casa, só que assim, imagina você chegar de Camburão, eu tava feliz que o cara foi me ajudar, mas imagina eu chegar na minha casa lá e alguém veio chegando de viatura, vai imaginar que eu Foi preso, Nessa hora da madrugada. fiz alguma merda e tal. Então foi um dia, meu, barra, assim, mas, cara, o desafio todo mundo tem no caminho, né? Então, acho que isso é só mais motivação pra gente olhar e depois desse dia eu falei, cara, por que eu tô deixando o carro aqui e ainda pegando fretado? Eu não preciso mais disso não, cara. Aí parei de deixar o carro ali, fui de carro até o trabalho, deixei no estacionamento, aí você começa a rever coisas que você não precisa mais fazer. Essa economia aqui não vale a pena. Não vale mais a pena, entendeu? Então você vai percebendo que você consegue fazer diferente e melhorar um pouquinho a sua experiência. Você não precisa sofrer tanto, né? Já tá sofrendo, trabalhando de madrugada e tal. E aí você vai ajustando. E eu passei nesse negócio de madrugada, cara, quase um ano, né? Então, você fala assim, pô, um ano não é muita coisa. Trabalhando de madrugada, nesse de 6x1, não é fácil, né? Então, foi bastante desafiador, mas foi legal. Não tem muita história boa pra contar de quando tinha lá no atendimento, que era um monte de maluco, né? Assim, pô, trabalho de madrugada só tinha os caras alternativos, não tinha ninguém bom da cabeça. Lembra de alguma situação meio... Não, tinha várias. Fora da curva? Tinha um guri que vinha, o prédio que a gente atendia ficava ali na Líbero Badaró, uma frente e outra frente pro Vale do Anhangabaú. Sim. Tinha um guri que ele vinha de tarde, ficava andando de skate ali no Vale do Anhangabaú, dava horário, ele colocava o skatinho aqui e subia para trabalhar. Então a vida dele era o skate lá no Vale do Anhangabaú e fazia as 6 horinhas dele no UOL à tarde. Então esse era o mote dele, né? Agora, no atendimento teve vários, cara. Tinha uns caras que já começavam a ficar, né, de saco cheio e tal, e davam umas surtadas no atendimento. Nossa. Que o cara tinha uma história super engraçada. O cara ligava, que eu sou advogado. Cara, meu, você é advogado, você paga R$35 igual todo mundo, tô nem aí. Nossa. Aí você fala, meu Deus do céu, você atendendo lá, meu Deus do céu. Dia de fúria. O cara surtando e tal. E como é que foi a tua primeira experiência de liderança? Porque tem muita gente, líderes novos aí, a gente fez até, montei um curso lá, quem não sabe, virei líder de atendimento, que eu faço agora, só algumas liderança é prática, não é teoria, né? Então já aviso logo que o pessoal quer livro mágica. Teve alguma... Porque normalmente no início você fica alguns medos, porque uma coisa é você tomar conta da sua vida, outra coisa é você passar a tomar conta de vida de outras, e aí tô falando de vida, não é de resultado não, porque as pessoas às vezes confundem, não tô aqui pra você bater meta, cara. De repente o cara desistir, você pode impactar nesse, pode impactar ele, ajuda a família, assim... É uma coisa muito diferente. Liderança não é bonito ser líder. A responsabilidade é muito maior, porque você está falando de famílias e tudo. Como é que foi a tua experiência de primeira liderança? É porque falar de erro, eu falo assim, tu quer o erro da página 1000, da página 5000, você comete erro até hoje. Você é experiente, continua cometendo erros. O mais importante é o que você faz com isso evoluir. Então como é que foi assim, aquela tua experiência de primeira liderança tomar conta de outras pessoas? Cara, eu acho que até como eu assumi a liderança foi um negócio muito inusitado, assim, né? Eu tinha recente integrado a VoxAge, há 15 anos na Vox, então eu tinha entrado fazia, sei lá, 6 meses, mais ou menos. E a gerente do time estava grávida e ia sair de licença maternidade. E aí teve uma reunião, né? Veio o diretor, a gerente, e comunicou para os analistas de projeto, falou, olha, a Cássia vai sair de licença de 3 meses e tal. E o diretor falando só, não tô querendo contratar ninguém de fora. Gostaria de contar com algum de vocês aqui dentro para segurar as pontas aqui durante a ausência dela e tal. Porque, pô, ela vai voltar, não faz sentido a gente contratar outra pessoa. Sim. E eu era o mais novo da turma, tanto de idade quanto de tempo de casa. Caramba. E aí fiquei olhando aquele negócio. Esperando que alguém fosse se candidatar. Quem é que vai levantar a mão? Aí passou essa conversa e tal, ninguém levantou a mão. Sério? Eu falei, cara, esquisito esse negócio, né? Tô chegando agora, não vou Quanto tempo você tava? Eu devia ter perto de um ano, de empresa, mais ou menos. Pensando que tem... Não, e tem um monte de gente, ninguém levantou a mão, eu já falo assim, vai bomba, uma coisa, senão todo mundo vai levantar a mão, vou levantar junto, mas quem levantou? Aí ninguém levantou a mão, aí eu fiquei olhando aquilo, aí saí, né, vou almoçar, os caras assim, não quero não, eu só vi esses caras, não quero não. Beleza.
Aí chamei a gerente e o diretor e falei assim, ó, é o seguinte, eu tô à disposição, se quiserem eu posso assumir durante esse período, tá? Cara, são 6 meses que ela vai ficar fora, eu seguro a onda aqui nesse período e tal. Uhum. Mas com puta medo, não, né? Porque, você não sabe quem tem. cara, pessoas mais velhas, mais experientes, assim, eu era Mas o júnior, vai da turma, um monte de sênior lá, eu falei, cara, os caras vão topar, mas pelo menos eu mostro que eu tenho iniciativa e que tô afim. E tava mesmo, não era só pra Sim. marcar a posição, tava mesmo afim, só que eu falei, os caras não vão topar nunca. E aí, pra minha surpresa, o diretor falou assim, cara, a Cássia já tinha, eu falei, o nome é Cássia, já era minha gerente, ele virou e falou assim, ela já tinha até te indicado, mas eu tava pé atrás por conta da sua idade, ainda tal, mas a sua atitude aqui me mostrou que a escolha é certa mesmo, então não, vamos colocar você para fazer essa posição interina. Eu quero e felicidade. agora? Puta medo. Coração. Cheio de casca, cheio de cara mais velho, tal, não sei o quê. Aí comecei a fazer gestão e super com medo. Mas aí fui resgatar, né, na minha infância que eu comentei, a questão de conciliação e tal. Então me aproximei muito dos caras, tal. Teve sim um ou outro, que esse moleque pra vir falar merda aqui, mas no geral, cara, foi super bem aceito e tal. Ele falou, cara, era pra uma posição interina. Quando ela voltou, a empresa estava expandindo e precisou abrir 2 frentes de atuação. Você seguiu. E aí eu segui ali. É aquele cara, puta merda, por que eu não fiquei também na área? Exatamente. Então foi um desafio, porque eu era muito novo comparado aos demais que estavam no time. Então foi um desafio muito nessa linha, de como é que eu lido com um cara que é mais experiente do que eu, mas cobrar o cara. Mas teve algum, até por Ted fazer apontamento, teve algum dentro desse início, algum aprendizado? Porque, de novo, a gente vive de erros e aprendizado. Algum que marcou você, assim, algum nesse início, alguma parada, putz, isso aqui eu fiz mó cagada, mas, ok, você viu aprender pra frente? Sempre tem, né? Não. Tem, inclusive hoje. Não. Eu tô avisando porque de vez em quando a gente faz cagada hoje, não é no passado. Aquela época, alguma que só marcou que... O que me marcou bastante foi no começo que eu peguei um grande cliente da época e eu peguei, o cara jogou uma baita cilada eu caí bonito, porque era um cliente que estava crítico e tal. Ele falou assim, olha, já fiz a reunião, já tá tudo certo, então a próxima reunião é tranquila, já tá tudo alinhado com o cara. Eu fui para a reunião com o diretor do cliente com aquele status, sem fazer dupla checagem, sem validar e tal. E apanhei como nunca na vida, né? Cheguei lá, passei uma baita de uma vergonha e tomei porrada de cima e embaixo. Aí você se sente inútil, né? Você se sente incompetente. Fala, cara, eu tô na gestão do cara, vim aqui, porque ele já não estava funcionando e eu confiei no cara que não estava funcionando. Não estava funcionando. Então, fui júnior. Eu era realmente júnior, mas... Você tava descobrindo. Mas é uma coisa que na época eu falei assim, cara, como é que eu caí nesse negócio tão óbvio? E esse é um bom aprendizado para quem tá assistindo, é equilíbrio. Uma coisa é confiança, outra coisa é fazer double check, porra. Se não tá ruim e esse cara tá defendendo a bandeira, isso em qualquer discussão. Tem todos os sinais da mesa, né? Não, e alguma discussão, se tá tendo um atrito, cara, não adianta você pegar um lado só. Teve, não sei quem passou aqui, eu não lembro, comentando que foi assumir uma área e o pessoal foi marcar reunião foi fazer o onboarding. Certo. Aí marcou reunião para poder falar com os times e tudo, e a pessoa falou assim, não. Deixa eu falar primeiro com o cliente, deixa eu falar com outras áreas, depois falar com o time. E o pessoal não entendeu muito, mas por quê? Porque se eu converso primeiro com o time e for com as outras áreas, já vou com o primeiro viés. Isso. E tentou aprender de forma mais crua a visão das outras pessoas e depois ver a visão daquele time e foi importante para eu conseguir conectar melhor as coisas. Porque de um lado, com certeza, que for explicar, mas cara, você tá me falando, não era bem isso que o outro tá falando do outro lado, não. E ajudou a entender sem nenhum viés, porque também tem esse tema que é importante. Então, esse é o aprendizado. Depende se a pessoa já não tá mais entregando, mas, cara, deixa eu entender mais detalhe disso aí, né? Porque senão eu vou com algum viés e posso me ferrar. E se a situação ainda tá mais crítica, né? Pior ainda. É pior ainda. Então, esse é um erro que hoje, vou dizer que eu não cometo, porque, como a gente falou, né? A gente está sempre cometendo erros, mas esse é uma que eu olho e falo assim, cara, a situação tá já não vai. Faz um estudo. Não, até porque a gente já tem experiências em comum que numa dessas sextas, 9 da noite, a gente puta, porque situações quentes, que as pessoas precisavam fazer double check e acabou que a gente confiava em
em determinada executiva. Vai pra reunião. Ih, putz, calma, isso eu não vi, eu não chequei, deixa eu ver com... Calma aí. E de alta Aí, liderança. Não, tô falando de alta liderança. Pau comendo, sei lá, 15 dias. Cara, aí assim, pô, se tá quente, qualquer coisa eu fazer double check. Pô, vou pra uma reunião de... Pô, não, isso eu não vi, não percebi, não chequei com o time, vim direto pra... Aí Vou é resgatar pra um tomar ponto. porrada. Resgatar um ponto. O Thiago trouxe, né? Virei líder e agora, né? Então, trouxe um ponto que é todas as inseguranças que eu tenho, agora, de verdade, elas vão pra mesa, né? Então, como é que eu aprendo a escutar mais? Perfeito. Como é que eu aprendo a falar de forma que as pessoas vão entender? Porque um dos desafios logo na partida é a comunicação para liderança. Se você fala e as pessoas não entendem, a culpa é sua. Né? Então, acho que daqui, o que você estava falando, eu aprendi porque tinha pessoas que eram mais velhas e tal, a soma de todas essas competências é o que faz a equipe ganhar. Então, o segredo, talvez, né, de quem está começando é justamente isso. Como é que eu somo todas essas competências aqui para eu rampar? Mas muito legal que você conseguiu, né, juntar tudo isso e sair do outro lado. Mas nesse momento, vamos voltar para o CPF um pouquinho, né? Já estava casado, não estava casado? Como é que estava? Já tava casado, né? Como eu falei, tô casado aí há 20 e tantos anos. Já vi, ela passou por todas essas Passou por tudo. Então, toda essa minha trajetória que eu contei aqui, além de 20 e poucos anos de casado, eu tenho mais 5 de namoro, então a gente começou muito guri. Então, teve aqueles romancinhos no começo, mas é praticamente a primeira namorada, a gente casou e tá até hoje, e tem uma relação muito longa. Então, ela viu toda essa trajetória, as tristezas, as alegrias. Então, a gente casou muito jovem, eu tinha 23, ela tinha 20 anos, então, dois duros, né? Os dois quebrados. Bora construir a vida. E bora construir a vida. Então, é muito prazeroso quando a gente olha para trás assim e vê o que a gente construiu, o caminho que a gente está deixando, né, de legado. Sim. Eu acho que é muito legal, assim. E ela estava do meu lado o tempo inteiro, na alegria e na tristeza, como dizem. Né? Muito bom. Outro desafio do líder é o próximo passo da carreira, né? Que é o seguinte, quando eu viro líder de líder, muda muito. Muda né? Muito. Virar líder de especialista, tá tudo certo, porque eu vim dali, eu conheço bastante coisa, mas e quando você vira líder de líder? Muda muito. Bem diferente. E eu queria escutar um pouquinho, como é que foi isso, no momento que você virou líder de lideranças? Eu acho, assim, sempre, como você falou, muda muito. Muda muito, as cobranças são diferentes, a gestão é diferente, o humano que você tem que tratar já é diferente, tem muito mais a questão emocional envolvida, sempre tem questão emocional, né? Mas sempre natural. Na teoria de Maslow, né? As necessidades são diferentes do líder. Então, quando você vai fazer a gestão de outro líder, você tem que escutar muito mais, tem que participar muito mais de entender o objetivo do cara. Foi super desafiador. O que eu acho que me... Você ainda estava na mesma empresa, né? Ainda estava na mesma empresa. Tá. O que eu acho que foi legal, que facilitou esse meu processo. Eu já era esse líder, dos líderes, sem estar com o cara. Então, o pessoal tá falando, você já é... Você já é o líder desses caras, você já é o diretor dos caras. Eu falei assim, não, cara, não sou, tô igual, os caras... Mas todo mundo já reconhecia há algum tempo. Então, quando oficializou, de fato, eu já tinha liderança dessa galera. Então, isso facilitou. Não quer dizer que quando você se oficializa, não tem desafio. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas que isso facilitou tremendamente. A experiência foi totalmente diferente da outra vez. Totalmente diferente. A outra foi meio que no susto, essa não. Essa eu tava, quando veio... Não, mas esse é um ponto importante, porque a gente fala bastante, gente, liderança não é só de cima para baixo. A gente reforça isso, inclusive de baixo para cima. Muitas das vezes você ajuda os teus chefes a impulsionar eles. Exatamente. De baixo para cima. E quando você tem essas coisas, porque eu lembro até hoje, minha primeira promoção não aconteceu, e depois o pessoal falou, porque você olha muito pro teu time. Tudo aqui. Na hora que você começa a olhar e você pode ajudar o todo, você começa a entender. Então, na hora que... Eu lembro que uma vez teve foi a mentoria, né? Um bate-papo, enfim, uma ação que foram fazer DNA de liderança, eu lembro o nome, com a Dom Cabral. E aí foi um bate-papo incrível, aí falou, uma coisa que é importante na tua carreira, enfim, algumas dicas, você precisa fazer isso para virar C-level, mas o mais importante, quem te promove não é teu chefe. É isso. Então, teu time básico, senão você não vai, mas são teus pares, os pares do teu chefe, dos clientes. É isso. Então, se você ele não entender o quanto você agrega pro todo, e talvez isso faz a diferença. Na hora que você você já exercita. A gente acaba falando em algumas mentorias, gente, você não precisa estar na cadeira. A tua cadeira tem que ficar maior que você, a pessoa já tem que te reconhecer como só para oficializar.
não quer dizer que não vai ser, tem desafios ou não, como vocês já acabaram de falar. É a famosa zona de influência. Influenciar pra baixo, pros lados e pra cima. E você já tá naquela posição, na verdade, você só não tinha o carro porque não tinha. Na hora que surgiu a oportunidade, você já tava. Isso é o mais natural, o mais correto do que não. Deixa eu esperar a oportunidade para ver o que eu preciso me preparar. Teve algo nessa jornada sua, e agora falando de qualquer momento, que assim, fala alguma coisa que marcou você, que fizeram com você, você fez ou você viu muito próximo do que aprendeu o que não fazer? Aquela coisa assim, cara, isso aqui me marcou que eu nunca vou fazer e não quero que ninguém faça. Cara, eu tinha, né, no começo de gestão ali, uma dificuldade grande, e vou assumir isso, acho que talvez a primeira vez público assim, que eu tinha uma dificuldade de gestão de mulher. Ah, é? Era. E por quê? Porque mulher tem muita energia, muita. Então toda vez que eu ia dar um feedback, eu me sentia mal de dar esse feedback. Ué. Então, porque eu não sei explicar, mas eu tinha essa dificuldade. Eu trabalhei, tá? Hoje eu tenho a maior parte do meu time É mulher. é mulher. Ah, e tal. que bom que E você... não é que eu não contratava mulher, não contratava, mas toda vez que eu tinha que dar um feedback pra mulher, era um desafio pra mim. E aí, eu vou chegar no que me marcou. Depois eu fiz um trabalho de coach pra me desenvolver como gestor e tal. Legal. Com uma mulher super maravilhosa, Cris Scala. Ó, Ela era de coach esportivo, fez coach com Power Imagem, vários campeões olímpicos Legal. aí, mas ela também fez a linha corporativa. olha isso. E aí ela foi trabalhando comigo isso e aí me lembrou por que eu tinha esse... No primeiro feedback que eu fui dar, lá quando eu comecei como gestão, era uma mulher, e eu fui dar o feedback, eu acho que eu não estruturei legal, a mulher chorou. Ai, traumatizou. Traumatizou, criou um bloqueio nesse negócio. Então esse é um negócio que eu sei. E desde então... Você imaginava que Que poderia acontecer de novo. E aí quando eu, né, entendi exatamente o que acontecia, na verdade era um feedback não estruturado que deu uma reação não esperada. É isso. Podia ter sido um homem. Aham. Tanto faz. Não tinha nada a ver com a mulher, mas na minha cabeça era a história de ter sido mulher. Então eu ficava, toda vez que eu dava feedback pra mulher, eu ficava super apreensivo e tal, até que eu entendi isso quando eu fiz esse trabalho. Não tem nada a ver. Ela começou, ó, o que você fez com essa, você desenvolveu aqui, não tem nada a ver. E aí, o problema é que esse feedback que você foi dar mal estruturado, e aí gerou emoções que não tinha que ter despertado, a menina chorou e você ficou mal com aquilo e carregou esse negócio. Então, o que eu aprendi disso tudo foi melhorar meu feedback, estruturar, e também é o seguinte, quando você tiver uma fraqueza, você tem que reconhecer. Acho que esse era o ponto que eu ia levantar. Ajuda. Esse era o ponto que eu ia levantar. O exemplo. Eu ficava muito incomodado de não conseguir fazer um feedback com mulher. E isso foi a primeira coisa que quando eu comecei a trabalhar no coach com ela, eu falei assim, cara, eu tenho uma dificuldade aqui, assim, vamos trabalhar, vamos entender. Traz cenários e tal, a gente ficou lá, acho que foi eram 10 sessões, na quarta, mais ou menos, a gente descobriu isso e legal, agora vamos trabalhar isso. E aí comecei a exercitar. Mas ó, eu disse, hoje a maior parte é mulher no meu time. Fica tranquilo que todo mundo que tá na liderança, quando vai fazer o primeiro feedback, passa por isso. Tá um frio na barriga danada, eu não sei o que eu vou encontrar. É super natural, e para quem estiver assistindo, não se preocupe que isso é natural da vida, e a gente só precisa fazer o que o Thiago tá falando aqui. Como é que eu me estruturo e tenho ali dados, fatos e tudo mais para que eu faça o feedback bonitinho, a pessoa entenda o que eu tô falando, né? E para dar o contraponto disso, quando você aprende a fazer estruturado e tal, não sei o quê. Cara, uma vez eu dei um feedback para um cara que já trabalhou comigo um tempão, cara super sênior, não sei o que e tal, e eu fiz o feedback e ele saiu emputecido comigo. Nossa. Emputecido. Só que nesse dia eu não fiquei mal. Mesmo ele tendo reagido mal, saí. Aí, falei, cara, ele vai absorver. Por que eu tava assim? Porque eu tinha estruturado, sabia o que eu tava falando. Tinha toda. Então, ele absorveu, passou um tempo, ele até estava no podcast e diz, ele deu o feedback, falou, cara, esse feedback eu saí querendo matar o cara. E depois eu reconheci, e do ano seguinte eu fui o melhor cara do time dele. Aí, perfeito. Porque eu absorvi, trabalhei, melhorei, e no ano seguinte eu tive o feedback que correspondia exatamente com o que eu queria, mas não fazia. Então foi um feedback duro, o cara saiu bravo, mas absorveu, trabalhou, e no ano seguinte ele foi o destaque da equipe. Mas acho que tem um tema importante aqui, depois as pessoas percebem, é quando a gente fala assim, que a gente é vulnerável, a gente não é perfeito. Não é. Vão ter. Então quando você e acho que o autoconhecimento hoje está mais tranquilo, antigamente as pessoas tinham, não posso falar isso, que eu tenho que ser perfeito, né? E hoje em dia
tá melhor. Ainda existe muita gente com essa dificuldade. Na hora você entende assim, cara, não tá legal pra mim, deixa eu procurar uma ajuda pra mim. Isso. Porque muitas pessoas terceirizam o problema, a culpa é do outro. Não, o problema é do outro, o problema é de A ou de B, não. Cara, o problema é comigo, deixa eu procurar ajuda e não tem problema nenhum em pedir ajuda. Fato. Muito pelo contrário, gente. A gente não tem super-herói. Por isso que hoje em dia as pessoas têm equipe, têm parceiros, têm tudo para se complementar. Como é que alguém vai te complementar se você não sabe qual é a tua vulnerabilidade? Você tem que completar algo que você não tem. Porque senão, vamos botar as pessoas são muito iguais. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu agora comecei a lembrar, mas eu vou ficando mais velho, a memória vai lembrando as lendas antigas, né? Que eu lembro que tinha um amigo da Petrobras, ele falou isso uma vez pra mim, ele falou, deixa eu te falar uma lenda aqui pra você refletir sobre o sistema de equipe de diversidade. Que era o presidente, 2 vice-presidentes, que vira e mexe, pau comia entre os dois na reunião. Até que um cara chegou, cara, por que você não demite esse cara? 90% das vezes, na briga aqui, eu tô certo, ele só 10%. Por que você não demite? E que o cara falou pra ele, que se eu demitir ele, você não ia se preparar tão bem quanto pra poder ter as argumentações dele, e ele não tão bem quanto pra entregar o melhor resultado pra companhia. Então ele tinha uma coisa aqui que era o seguinte, cara, um faz o outro ajudar, você vem para um lado, outro vem para o outro, você acabou empurrando. Então se você é sempre igualzinho, se for todo mundo igual, você não vai fazer nada diferente. Então é legal de vez em quando você falar que eu tenho as minhas dificuldades, para eu poder melhorar, mas às vezes você não vai melhorar. Você não vai conseguir ser 100% em tudo. Então você precisa de pessoas do seu lado, dentro das suas equipes, que são melhores do que vocês em determinados assuntos. Porque, graças a Deus, evoluiu muito. Mas ainda vejo líderes que acham que não, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser isso. E aí, em vez de proteger o time, faz sombra. Nossa. Não dá. E assim, cara, não tem problema o cara saber mais do que eu, muito pelo contrário. Preciso disso. Eu brincava na minha época que a minha meta era ver Malhação. A pessoa, por que Malhação? Porque 4 da tarde já tô em casa, tem preocupação nenhuma, o time anda sozinho. Isso. Cara, sempre assim, pro time andar sozinho, ele tem que ser melhor do que você em alguns aspectos. Com certeza. E você, dentro da pergunta que o Ted falou, como você é líder de livro, você tem que complementar e dar autonomia com as suas responsabilidades estratégicas para cima e as outras para baixo. E acho que entender o cada um, entender você, e acho que foi bom esse seu exemplo, cara, faz muita diferença. Muita. E Wellington, eu vou linkar até com o tema que você falou lá atrás de inspiração. A gente, como líder, tem que inspirar, né? Eu olho para trás e vejo os líderes que eu tive, cara, todos me inspiraram a ser desse jeito de, tipo, o Alberto que se conheceu, era meu diretor lá na Vox, no início da trajetória, e um dia no feedback e tal, ele falou assim, não, né, essa parte comercial aqui, e a diretoria comercial de projetos eram juntas, e ele era o diretor, era o gerente dele e tal, ele falou, cara, isso aqui você faz bem melhor do que eu. Cara, se eu vi isso do seu chefe, você fala, caraca, não, eu sou muito ruim em negociação, cara. Então, quando negociação, você vai na linha de frente, você toca esse negócio, você é mais criativo, você sabe, flexível, você sabe negociar melhor, ceder a hora que tem que ceder, não tem. Aí eu olhei aquilo bem na linha e falei assim, tá, não é problema, não é demérito. O cara reconhecer que o seu gestor é melhor do que você em tal função. E é ótimo que seja assim. Hoje eu tenho alguns gestores embaixo de mim e em vários pontos eles são muito melhores do que eu. Perfeito. E é isso que a gente espera mesmo. Você tem que estar na visão estratégica, tudo lá, mas, cara, hoje se meu gerente que está cuidando do cliente não conhecer mais do que eu do cliente, tem um problema. Esse cara tem que conhecer mais do que eu tenho que entrar para ajudar, para complementar, mas ele conhece mais e eu tenho segurança quando ele está na linha de frente. Às vezes o pessoal fala, pô, você não vai... Não, cara. Ele tá tocando. Se ele precisar de ajuda, eu sei que ele vai pedir. E ele tá lá na linha de frente, tá tocando. E a gente precisa ter essa confiança e inspirá-los a que eles são bons, que ele pode ter autonomia e pode crescer. E que daqui a pouco você tem que se tornar dispensável para o time, né? Não tem problema de ser dispensável. Não quer dizer que você vai ficar obsoleto nem nada disso. Tem que perder esse medo, esse receio, né? A gente tem que trabalhar para construir, para as pessoas crescerem e para a gente formar pessoas melhores do que a gente. Tem um outro dilema de liderança que é promover e desligar. Sempre é muito complexo. Mas não vou pro desligar, vou pro promover, né? Como foi quando você fez a sua primeira promoção? Como é que foi isso? As lideranças todas, né? A galera que tá assistindo aqui, tem também às vezes eu sou líder, mas eu ainda não consegui fazer nenhuma. E não é simples, porque dependendo do tipo de promoção, você já começa de novo a briga com você. Por que eu tô promovendo isso e não tô promovendo outro? Isso. Esse é o dilema que eu quero aqui escutar um pouquinho dele, como é que ele viveu tudo isso. É sempre... As primeiras são sempre doídas. São sempre doídas. Você quer agradar todo mundo, você quer... Eu acho que a primeira que eu fiz,
para não querer parecer melhor do mundo, eu fiz na linha do vamos deixar agradar todo mundo. Que é uma cagada violenta, mas faz parte do aprendizado. Então eu olhei, eu tenho aqui X% de orçamento para dar, eu distribuí, tentei agradar todo mundo e perdi metade do time nessa movimentação, que é o pior jeito que você tem, né? Então, para os líderes novos aí, a pior coisa que você pode fazer é equalizar aumento para agradar todo mundo, né? Obviamente não foi exatamente assim, deu um pouquinho mais para o cara se destacar, um pouquinho menos. Mas a percepção era que estava muito parecido e estava muito parecido. Então ficou todo mundo com o sentimento assim, não fez diferença eu que trabalhei pra caramba, eu que me entreguei muito mais resultado, versus o cara que entregou muito pouco, ou que não se... Eu não vi o mérito nisso, assim, ele deu um negócio pra todo mundo, não teve um mérito pelo... Exato. Então, esse pra mim é um erro castro, assim, mas que... Cara, a gente tem uma cultura, né, no Brasil de... Os líderes são formados em voo. A gente não tem uma... É o que ainda mais no viveu. meu caso, que foi em susto ali e tal, e a gente erra, e só o importante é a gente aprender com os erros, trabalhar nisso e tal. Mas esse foi o que eu acho que me marcou no começo, que eu achei que ia deixar todo mundo feliz. E a última coisa que eu consegui foi deixar todo mundo feliz. A maioria eu deixei pé da vida e deixei 1 ou 2 no máximo ali feliz com aquele movimento que eu fiz. E, de novo, né, quando a gente olha por feedback estruturado, a promoção também tem que estar estruturada, tem que estar pautada em objetivos, resultados, KPIs que os caras atingiram, não atingiram, desenvolvimento profissional. Então, quando a gente leva para esse patamar, aí o que eu brinco, né? Você só precisa fazer curva forçada Sim. quando você não faz um mapeamento bem do time. Você põe pro gestor que não consegue fazer, ele forçadamente tem que colocar um cara aqui e um cara aqui embaixo. Mas se você fizer um trabalho de acompanhamento correto, saber como o seu gestor está entregando ou o seu colaborador está entregando, você consegue fazer uma promoção mais adequada. Mas eu sofri lá nesse começo, achando que esse era o melhor caminho e ninguém me contou, né? Tipo, aprender na prática, que era péssimo. Então, quem está começando é melhor aprender ouvindo do que fazendo. Mas esse é um bom ponto para a galera pensar que, assim, até na hora de aplicar, cara, se é alguma coisa que você precisa dar uma qualidade para todo mundo, gente, tem um bônus de equipe. Até o como. Que aí, assim, cara, não tô te dando reconhecimento. Não, outra coisa tem um reconhecimento individual. Individual é individual. Legal. Individual. Porque, gente, esquece, todo mundo sabe de tudo. Ponto. Então, ainda mais no mundo. Não Se tem você segredo. falar para um, não existe segredo. Não, deixa eu te contar uma coisa em segredo. Tá bom, vai nessa. O segredo, você tem que. Você quer um segredo de 1 hora, você quer um segredo de no máximo virar o dia. Porque, principalmente, o dia é para esse tipo de coisa dentro do operacional. Cara, não, isso aqui é um bônus para equipe e isso aqui é um reconhecimento para eles, faz toda a diferença. A gente indo aqui para a reta final, como é que tá o Thiago? Porque agora, pensando agora já em alguns executivos que acabam assistindo a gente em determinado momento de carreira, fica muita dúvida dos próximos passos. Beleza, eu cheguei aqui, tô aqui, enfim, vivi coisas boas, importantes lá, mas tá, e aí? Não, tô numa empresa bacana, tô batendo minhas metas, tô tendo a remuneração, mas a gente sabe que os próximos passos é muito maior do que simplesmente você bater suas metas e você ter a sua remuneração. O que o Thiago aí, não vou nem falar de daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, é porque esse daqui a 1 ano, 2, 5 anos pode ser daqui a 16 meses ou daqui a 20 anos. Como o Thiago pensa em futuro? E aí quando eu falo futuro, qualquer coisa que se pensa de planejamento, o que eu costumo falar? Se você não tiver objetivo pessoal, o teu profissional não vai seguir. Porque na hora que der merda, você não vai topar. Você só aceita algumas coisas que o trabalho não é flores, tem problemas, tem madrugadas, porque você tem teu objetivo pessoal ligado a isso, que é muito mais forte. Exatamente. Não tem. Qual é o teu objetivo? Não sei. Então, se não sabe, você sabe que você vai desistir rápido, você não vai seguir. E você vai desistir. Porque na hora da primeira dor, não, isso aqui não tá legal pra mim, não quero mudar. Quando é alguma coisa muito forte, você fala, não, vou passar por isso, vou ter um esforço, vou trabalhar de manhã, de tarde, de madrugada, porque meu objetivo pessoal é muito maior do que isso. Então, nessa linha, como o Thiago hoje está vendo o próximo passo do Thiago? Acho que assim, o meu principal objetivo pessoal é entregar minha filha num caminho de estudo, educação e direcionar. Falta alguns aninhos, né? Ela está com 13 anos, ainda está no ensino fundamental. Então acho que de curto prazo eu olho, preciso pavimentar essa estrada para ela, colocar ela no direcionamento de uma faculdade legal e, enfim, construir a jornada dela e desligar as amarras. Você fala, agora ela pode andar e voar em relação a isso. Isso é o que me dá o combustível diário de segurar qualquer situação mais
não tão legal, né? Como você disse, não são só flores, a gente tem um monte de coisas legais, não dá. Eu acho que quem lida no dia a dia achando que é um fardo, cara, os caras vai morrer cedo, vai ficar doente, porque você tem que pegar coisas boas, né, do seu dia a dia de trabalho. A gente passa muito mais tempo, às vezes até no trabalho, do que em casa, então tem que ser prazeroso. Mas dizer que são só flores não são. Então, o combustível para isso é essa minha jornada com a minha filha. Agora, eu nasci e fui criado dentro de São Paulo, uma cidade pulsante, vibrante, e nunca fui apaixonado nisso. É mesmo? Não, meu negócio, óbvio, isso aqui é combustível e tal, mas o que eu gosto é toda vez que eu posso me refugiar, fugir pro meio de um mato, rio, ficar, sabe, desconectado, não da internet, porque hoje em dia tem internet em Tá qualquer em canto, campo, né? Inclusive na minha casinha de campo tem um Starlink, Tem. então Tá conectado. não dá para ficar desconectado, mas o fato de você desconectar da cidade grande, de ficar no meio, essa minha casa de campo fica, apesar de ficar 1 horinha de São Paulo, mas fica no meio de um lugar paradisíaco, parece que você saiu Totalmente. quilômetros de São Paulo. Então, a minha perspectiva é desacelerar desse nosso mercado, daqui a uns anos desacelerar e viver mais lá. E para isso você precisa ter os planos B, né, como a gente fala, né? Então aí para isso tem uma startup que está andando, que está caminhando, que eu pretendo que ela gire frutos lá na frente, né? Então, meu objetivo é trabalhar muito em até construir toda essa questão da Gabi, mas ter uma oportunidade de desacelerar e ter uma vida menos urbana, uma vida mais zen, mais tranquila. Apesar dessa maluquice que eu fui criado, eu gosto muito de lugares distantes, desconectados, eu acho muito... E hoje as tuas metas eu preciso construir algo porque vai chegar um momento onde vai precisar mais investir no estudo dela, de viagem. Porque acho que esse é o ponto, cara, eu preciso deixar aqui alguma reserva, eu preciso fazer isso. Na hora que começar a pagar, seja faculdade, seja viagem, seja lá o que for, tem que ter Isso já tá pavimentado, né? Eu falo Tem assim, que- a reservinha de viagem, do estudo, o intercâmbio dela já tá lá. Cara, a gente trabalha para a trajetória que a gente teve sofrida, a gente quer que os nossos filhos Não tem. tenham menos. um caminho mais Diferente. simples. Você tem os seus pequenos, você sabe, né? Nem sempre a gente acha que nem sempre isso é o melhor, né? Porque às vezes esse sofrimento ajuda a criar a casca que a gente tem hoje e tudo. Mas se a gente puder fazer um pouquinho mais fácil o caminho dos nossos filhos, é sempre bom. Então eu trabalho nessa linha, mas o objetivo final lá, o que eu traço é realmente ter uma vida mais desacelerada. A gente não consegue se livrar dessa droga que é esse nosso mundo aqui, né? Não. Eu adoro o problema de atendimento, adoro estar no dia a dia inserido, mas eu não quero trabalhar mais nessa loucura o tempo com essa mesma energia que a gente trabalha. Então, Eu ainda não me vejo fora. não, eu também não Ainda vejo, não. cara. Assim, eu quero, mas assim, tá bom. Tira a questão financeira, resolveu tudo. Hoje você desliga e vai morar lá? Não. Vai surtar. Não, vou surtar. Não, aí não dá. Então, eu Nossa nem me cabeça vejo, não vai. eu nem me vejo 100% isso, sabe? Eu gostaria de ter uma coisa assim, cara, de repente tu mora lá, trabalha 3, 4 horinhas por dia aqui, vem 2 vezes por semana para São Paulo, só dá Dá uma equilibrada uma na vida. equilibrada, né? Aham. Hoje eu moro na Vergueiro, que é uma das principais ruas de São Paulo, então, cara, Movimento do cara. é frenético o tempo É, inteiro. É frenético o trabalho, eu vou pra casa todo Tá ali lugar no e frenético. tal, pra estar perto, né? Porque em São Paulo, se você não tá perto, É. você não trabalha perto, não mora perto, sua vida vira um inferno. Então, É. mas você paga esse preço de estar ali no meio daquele tumulto urbano que não me agrada, não. Eu gosto dessa vida maluca, mas também gosto do refúgiozinho, de ficar mais num lugar, o barulho do pássaro, né? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Boa, legal. Pra gente ir aqui pra reta final, uma coisa importante. Quem é o Thiago quando o Thiago não tá assim, 0 falando trabalho? O que você gosta de fazer, lazer, hobby e um superpoder? O que é superpoder? Pensa o seguinte, amigos e família. Cara, precisou disso, sei lá, menino da informática. Pô, meu micro-ondas tá aqui, Thiago. Por que eu tenho a ver com micro-ondas? Mas sabe aquelas coisas de... Cara, se for para pedir determinado assunto, eu sou o melhor do mundo, né? Fazer o churrasco, tem que ser, seja o que for. Ou tem que ser você fazer, ou você tem que estar envolvido. Então, esse superpoder. E quem é o Thiago, assim, quando tô pensando 0 trabalho, o que você gosta de fazer, de hobbies, enfim. Cara, eu acho que as duas coisas estão ali meio que ligadas, né? Eu gosto muito de estar com pessoas. Então, se eu sou de vendas, estou conectado com gente. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou me relacionando com pessoas. Então, eu adoro fazer churrasco em casa, receber os amigos, happy hour, futebol. Então, é sempre numa linha de estar com pessoas, né? Então, eu brinco, quero estar lá isolado no mato, mas eu estou sempre lá
com amigos. Sempre tem um amigo que vai, outro que vem, ficar sempre junto com outras pessoas. Então, o que eu gosto muito de fazer é a parte do social, de ter um churrasquinho, um bate-papo, piscina. Então, esse é o que eu mais faço no final de semana, pra mim, é meio que religioso. E futebol, né? Que você gosta de sofrer, você sabe bem. Gosto de sofrer, apesar do meu São Paulo tá só dando dor de cabeça, mas eu gosto, tô lá, passando sofrimento, tô ali, acompanhando junto ali. E acho que o meu superpoder, cara, como eu disse lá, desde moleque, sempre foi conciliar, reunir as pessoas. Então, uma coisa que tô. Se fulano tá mal com fulano, acho que você tem que bater um papo com ele pra poder Se resolver, pedem, você lá, vamos. Isso é legal. pra ser a ponte de conexão, de resolver. Cara, intercede lá, o cara ficou Entra lá. dá uma ajudada lá, vai maciar esse negócio. Eu acho que isso é uma coisa. Eu não sei se é porque eu cresci, né, numa casa com 3 homens mais velhos que eu era o caçudo dos homens, e meu, Já fazia isso? os caras quebravam o pau Pau o tempo de- inteiro. Ah, Meus 2 irmãos mais velhos ficaram sem se falar durante 2 anos, caramba. e eu ficava na sala, tipo, o cara dava um recado, eu E ela era mandava meio que pro... intermediário. Então, talvez você tenha sido desenvolvido Seu A bola foi aí. dentro de casa, assim. Mas eu aprendi muito isso. Eu acho que hoje é uma dos meus superpoderes aí, é realmente família, em trabalho ou reunião de amigos, né? Pô, fulano tá bravo com ciclano, eu vou lá. Não, pera, o que os caras gostam? Não faz sentido eles ficarem mal uns com Mal. os outros. Então eu vou lá e conecto um com o outro, resolvo. Acho que E olha de novo aquelas coisas indiretas de casa, né? Olha lá, como na infância já tinha essa conciliação ali, acaba que isso depois vai se desenvolvendo e levando. É o termo que você falou, alguns exemplos, as experiências. A experiência que você viveu Isso. fez com que você tomasse a atitude. E isso é importante, você ter comentado isso, que às vezes as pessoas já têm aquela experiência e falam assim, pô, eu não consigo, não sei. Você já viveu isso. É verdade. Inclusive, você já passou por isso. Como é que você não pode agora se você já passou por isso? Então, é legal você estar falando sobre isso para as pessoas pararem, às vezes, para refletir. Calma aí, cara, mas eu já passei por coisa pior. Exato. Eu já superei coisa pior. Eu já passei por isso. Por que eu não vou conseguir agora? E aí, se não consegue, pede ajuda. O que ele fez, né? Foi Ele lá consegue pra pedir ajuda. sessão e descobriu que o bloqueio que ele tinha era uma primeira sessão que ele tinha feito lá. E é isso. Se a gente... E não é sinal de fraqueza, né? Não Na é, verdade, não é de forma alguma. Usa a cadeia de ajuda, né? Você tem várias pessoas à volta que você pode usar essa cadeia de ajuda. Eu acho que todos os problemas da vida, sempre se você fizer uma regressão, você passou por situações mais complexas ali e resolveu e tal. Teve uma que marcou muito, só pra fechar aqui, Wellington. Uma vez, cara, tava querendo fazer uma viagem internacional, eu só morria de medo. Eu não falava inglês ainda e Uhum. tal. Não que meu inglês seja maravilhoso, mas falava zero. E, cara, aí uma gestora minha, né, falou assim, Thiago, você sobreviveu na periferia de São Paulo, com 4 irmãos lá, saiu, está aqui, rompeu um barril. Você acha que vai morrer de fome em Paris? Não. E você acha qual o pior que pode acontecer com você em Paris? O máximo que vai acontecer com você lá é você comer McDonald's todo dia. É. McDonald's você consegue pedir, não consegue? McDonald's eu consigo. É. Então, o máximo que vai acontecer, então 2 coisas, você olhar para trás do que você viveu e projeta o que pior pode acontecer naquela situação. E que foi aquela vez que eu li. É verdade, o pior que pode acontecer é eu ficar só pertinho dos lugares em que eu tô seguro e comer no McDonald's. E encarei. Foi uma baita experiência e... Com certeza. E depois tu percebeu que tava falando até francês. Que o pessoal daram um pão. Como é que é um pão? Um pão A? Pão A, le pão. Dá um le pão. Le pão e não vai por aí. Legal, boa. Pra gente fechar, primeiro eu queria super agradecer, Thiago. Pô, obrigado. E eu saio que pra mim isso aqui é um presente, né? Eu saio daqui sempre, putz, com a cabeça viajando. Você falando aqui, eu tava lembrando de histórias da minha época de operador, minhas cagadas. Sabe aquelas coisas de emoção de jovem? Cara, aspas rapidinho para histórias engraçadas. Uma vez eu trabalhava ali na Mackenzie, na Conta da Mackenzie, toda sexta-feira a rua tinha uns barzinhos, rolava churrasco na rua, aquelas porra toda. E teve uma vez, numa sexta-feira, que a gente tava conversando, daqui a pouco a gente escutou uma porrada. Quando a gente olhou pra trás, tinha lá uma menina trabalhar com a gente, que acho que o ex-marido, ex-namorado, acho que deu um tapa na menina. Nunca fez isso? Eu e um outro amigo lá, o Jaime, um abraço. Há quanto tempo que eu não falo com o Jaime? Tentar mandar mensagem. Que era um negão grandão jogar basquete. A gente saiu correndo atrás do cara. E sai correndo da Mackenzie, Presidente Vargas. E essa noite a gente correndo atrás do cara. E quase quase perto da Central do Brasil, quem conseguiu pegar o cara. Uhum. E volta a gente arrastando o cara, dando porrada no meio da rua. As cagadas que a gente faz, né? E voltando, levando pra lá, pro lugar. Sim. E as pessoas na rua no ponto de ônibus, vocês estão fazendo? Não, quem bateu na mulher? E vinha a gente, dava um chute no cara. Meu Deus. A gente chegou no local aí,
enfim, e poderia dar merda, porque os seguranças já, e no final das contas, não, desculpa. Aí depois no dia seguinte, gente, que merda, a gente foi dar porrada na pessoa que a gente nem sabe quem é. Uhum. E a gente trabalha aqui todo dia, a pessoa pode vir aqui atrás da gente, Exato. aqui, eu não sei nem. E depois, assim, a pessoa foi lá, pediu desculpa, e a gente, enfim, não lembro na época, a gente pediu desculpa também, mas no calor da emoção você faz algumas coisas. E a gente tem também tomar um cuidado muito grande com o tema do calor das emoções. Exato. Gente, a gente nem sempre vai acertar. Por isso que, independente da senioridade que a gente tenha de liderança e tudo, a inteligência emocional é uma coisa muito importante. Então, da mesma forma que você foi buscar ajuda, acho que é importante as pessoas tomarem um cuidado muito grande com isso, porque na hora da emoção, e principalmente quando você envolve família ou talvez equipe direta, vocês estão assistindo agora em novembro. Eu fiz um post, deve estar lá no meu Instagram em outubro, e pra gente tá gravando aqui foi esse final de semana, sobre futebol do meu filho, porque ele tava no segundo jogo. Putz, cara, criança de 8 anos de idade. Putz, aí o velho, que depois a gente soube que era o chefe da arbitragem, cara, errando tudo, errando. Aí, e era um jogo que era importante de classificação, não marcou, e cara, a gente passou, sei lá, 70% do jogo brigando com a porra do árbitro. E depois a gente ficou discutindo aí com os pais, a gente falou, cara, a gente tem que ir lá para incentivar nosso filho, tem que estar preocupado. A gente ficou o tempo todo passando quem tava no Maracanã. Uhum. E aí eu tinha combinado com a Isa, vou jogar futebol, e esse campeonato tava rolando no mesmo clube que eu jogo futebol de manhã. Então vou gravar um vídeo assim que eu terminar, porque tá começando o campeonato, mostrando, gente, ó, vamos guardar nossa energia para incentivar, não briga, e criança, enfim, beleza. O que aconteceu à tarde? No primeiro tempo, já dando merda, a gente xingando o juiz. Xingando não, assim, quem não falou não. Falei, cara, aí no segundo tempo, deixa eu ir pra outro lugar, que assim, acabei de falar que não era pra fazer, e quando você envolve a emoção, você acaba fazendo isso. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em algo que, assim, nós somos seres humanos, ponto. Então a gente gosta de estar entre amigos, de vez em quando você tá no roda de bate-papo de amigo, o cara fala, pô, é legal, mas eu não concordo muito. Sabe, você fala, não concordo muito, você fica assim. Assim, cara, mas não é nada demais, só assim, você já quer ser humano, não tem isso. Mas acho que isso é importante a gente ter esses nossos cuidados. Por isso que a gente pegou de perguntar de lazer e, como você falou, o tema de conciliação. Porque, não adianta a gente falar que é tudo flores, quando tiver emoção, é emoção. É emoção. E indo pro feedback, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, não dar feedback em momento de calor. Não, calma aí, então vem pra cá, deixa eu dar um feedback. Não, cara, não é nesse momento. Não é. Porque senão você vai estar tocando álcool no fogo, enfim. Independente se o acesso esteja errado. Até para as pessoas, mesma coisa, o cara saiu puto contigo depois que ele. E cada um tem seu tempo, pode ser que meia hora o cara pode estar certo, o outro pode demorar 6 meses, 2 anos para poder fazer isso. E por isso que é importante você ter alguns equilíbrios. E aí o pessoal fala muito de esporte, enfim, tem um amigo que psicólogo teoria de esporte. Esporte, de vez em quando, você tem um negócio que você quer explodir, matar um quando você perde, mas aquilo você não tem como voltar atrás. Você exercita e fala, pô, não, mas tá tudo bem. Pô, errei, perdi, nem sempre vou estar. Então, às vezes, você fazer alguma atividade que também faz muita diferença, você ter seu hobby, para esse equilíbrio emocional. Volto a dizer, não vai ter ninguém zen, cara, que cara faz amor, porra nenhuma, na hora que pisar no calo vai explodir em determinados momentos. Depende, mas acho que é legal a gente ter um hobby. Com certeza. Não só para é um hobby que eu reflito sobre a minha carreira, que não sei o que. Não. É um simples só para você ou controlar a emoção ou para explodir a emoção. Tinha um diretor de uma empresa, até o Fábio tá no nosso grupo, eu lembro que tinha um estresse que a gente aconteceu do chat e falou, eu tava na minha aula de Muay Thai, eu bati tanto naquele saco, imaginando algumas pessoas, mas que depois eu respirei, foi embora e depois tratou tudo, resolveu os problemas, que acho que isso é importante para todo mundo, pelo menos você ter independente de qual hobby que seja, ver filme, mas desde que seja para controlar a sua emoção, acho que faz toda a diferença. Total. Né? Então, super, super obrigado. Então, obrigado de novo, irmão, que você conseguiu conciliar a agenda. O cara é super importante, gente. Então, você conseguir trazer aqui. Não é fácil, não. Se eu falar que eu conheço, se você conhecer ele pessoalmente, minha sugestão, tira foto com ele pra você mostrar pra todo mundo e você, vai virar famoso, Engraçadinho. Que eu queria duas coisas, um desafio pros dois. Quer dizer, o Ted já conhece. Pra você, desafio. Pra quem já vem mais vezes, é mais fácil, né? O que são as duas primeiras coisas? Rodada de arroba. Pra quê? Porque acho que o conhecimento não só até aqui, a gente tem que ser perene, então, pra pessoa lá acompanhar, ver post, ou depois se conectar com você e acompanhar. Segundo, que você desse uma frase, uma mensagem final pra quem tá assistindo de presente. E qual é o desafio? A gente nunca faz nada dessa vida sozinho, né? Sempre tem pessoas que apoiam em diversas situações da vida profissional. E o desafio é você escolher pra agradecer uma em nome de todas que já passaram pela sua vida e que foram importantes, independente da forma. Então eu falo pro desafio, porque os cimentos de plantão
É o desafio e é um em nome de todos. Que depois ele fala, não, porque você falou de um, não falou de outro. Por isso que é bom quando você volta depois de co-host, que é agora, já que eu não falei de um, posso falar do outro agora, se deixei alguém em falha. Mas então, rodada de arroba, mensagem final e um agradecimento para uma pessoa em nome de todos, mas aqui eu já deixo o meu agradecimento. Obrigado pelo presente de você estar aqui contando essas histórias para inspirar a gente, que eu tenho absoluta certeza que inspirou muita gente que também está nos assistindo. Foi incrível ter você com a gente aqui, meu irmão sócio, de novo aqui ajudando. Legal, Wellington. Eu que agradeço por estar aqui no painel com vocês aqui, nesse videocast é animal. Acho que é muito bom. A gente assiste, né? E tá aqui hoje. Eu comecei meio nervoso. Desculpem aí no começo aí, que foi muito travadinho. Tava mais travadinho e acho que espero que depois tenha soltado. O meu arroba é tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é Thiago Frederick. Então, se procurar Thiago com TH, né? Thiago com TH e Frederick com CK no final. Então, Frederick é de quê? A origem do meu avô, da minha avó e do meu avô é polonês, né? Então, eles vieram na Segunda Guerra e tal, então é polonês. Então, falei da arroba, agradeci. A frase, eu acho que é o seguinte, né? Não preparei, então vai ser de improviso. É isso mesmo. Frase ou mensagem, enfim. Acho que a mensagem é essa, né? Assim, entenda que independente da sua posição, você vai errar todos os dias. O importante é estar olhando para aquilo que você está errando e corrigir rápido, né? E buscar reconhecer o erro e corrigir rápido. O dia inteiro você vai... Quanto mais alto você tem na cadeira de decisão, mais erro você vai tomar, porque você toma mais decisão e cada vez decisões mais complexas e mais rápidas precisam ser. Então você precisa tomar e precisa corrigir rápido e tá olhando o que você tá fazendo e errando e corrigindo. Boa. E não fica se punindo não, porque de vez em quando você acha que é um erro, mas naquela posição era melhor essa decisão do que o outro, né? Porque senão as pessoas ficam se matando. Eu errei. Cada vez que você escolhe alguma coisa, você tá escolhendo o que você não vai fazer. Então, você vai errar nessas escolhas que você vai fazer, o que você não vai fazer. Né? Excelente, moto. Cara, agora o desafio é ser judiado esse aqui de escolher. Mas como eu comecei falando dele, eu vou manter ele aqui pro final. É o Alexandre, que hoje é head da Globo.com. É um cara, você já conhece, é um cara sensacional. E com certeza foi um cara muito importante, muito legal no começo da minha carreira. E continuei como amigo, a gente se perdeu no corporativo e se reencontrou no pessoal. Né? Depois de um tempo, ele jogava bola com meu irmão e meu irmão comentou, e eu acho que eu conheço seu irmão. E a gente reconectou depois de alguns anos, e é um cara que me ajudou muito e que eu admiro até hoje, eu olho como um espelho. Então, Ale, obrigado aí por tudo. Eu já tive a oportunidade várias vezes de agradecer diretamente, mas eu acho que se eu escolher um nome para representar vários, porque assim, dessa minha trajetória, vários me ajudaram. Então, vai pro Ale aí esse agradecimento. Show, sensacional. Obrigado, irmão. Bom. E aí, meu amigo? Obrigado mais uma vez. Top. Manda bala. Obrigado você. Foi um super presente conhecer o Thiago, que a gente já se conhecia de eventos, mas não pessoalmente, né? Então foi muito bom. Instagram, @ted_cb e LinkedIn Ednelson Santos. A frase, eu acho que deveria ser o seguinte: confie no seu potencial. E é isso. Por quê? As inseguranças estão só com você. Ninguém à sua volta sabe das suas inseguranças, até que você mostre. Sim. Se você não mostrar, ninguém sabe. Então, trabalha isso. Confia no seu potencial. Tá certo? E assim, Legal. Não, e entenda também o seu potencial, as suas fortalezas e tudo, porque as pessoas acabam... não sei, cara, de repente, cara, você é bom pra caramba numa coisa, mas você acaba, as pessoas... Como é que a mulherada fala? A síndrome do impostor, né? Eu não consigo, não tenho isso. O Thiago mostrou aqui, porque ele, assim, ninguém levantou a mão, ele foi lá. Confia no seu potencial, poxa. Perfeito. Não é isso? Excelente. E eu quero deixar um agradecimento aqui pro meu primeiro líder, não chefe, líder. Né? Meu primeiro líder foi o Elson Espósito, quando eu tive meu primeiro emprego, ainda era de aprendiz, numa oficina de autopeças em Araçatuba. Esse cara me ensinou tudo sobre varejo. Eu me apaixonei no varejo ali. Cara, não, uma oficina de autopeças, não? Foi muito legal. E eu acabei trabalhando 5 anos com ele. Que legal. E você fala com ele ainda hoje? Falo, vou visitar ele, me trata como filho. Caraca. Você tem uma ideia? Mora em Ribeirão. Agora ele tá nas artes, né? Ele tá fazendo estátuas, tá fazendo algumas coisas bem legais. Ele deixou esse mundo de coisa, agora tá só curtindo o hobby dele. Que legal. Bom, que bom. Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigado aos patrocinadores e apoiadores por me dar esse presente e levar esse presente para quem tá assistindo a gente, que acho que também isso é muito importante, que eles estão aqui para valorizar as pessoas. Eu tô aqui para fazer negócio, aqui para valorizar as pessoas.
Então, por isso que é importante a gente valorizar todas essas empresas. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.